Fala galera, boa tarde, prazer, eu sou o Caio Scott e que momento bacana com a Marci que vocês tiveram, com a Pan, a Martinha, falando com pilares super importantes que é técnica, psicológico, comportamento. Eu sempre acredito e falo que nós devemos como traders não ser somente a querer e desejar ser aquele trader que eu quero, sou o melhor trader, mas a gente deve desejar ser o trader que se comporta melhor. Acho que se você é um bom trader e se comporta muito bem, com certeza isso vai ter resultados. E aí eu quero saber um pouquinho da energia de vocês. A gente vai ter um excelente painel aqui agora, mas eu quero lembrar para vocês também, a gente vai temos os Trading Drills, não sei se vocês foram lá com a mentoria, conseguiram marcar, tá incrível. Também as baterias rolaram bastante, foi muito bacana, emocionante ali. Algumas das baterias foram bem parelhas, muito próximas umas das outras. E eu quero deixar claro que hoje, a partir das 17, nós teremos nosso Happy Hour. Eu quero saber aqui quem vai com a gente. Todo mundo aqui está meio desanimado, não vai pro Happy Hour, não? Ah, só o Wilson Marcos e o Tetsui ali, ó. Você dorme de 2 pelo menos, hein? Pessoal, gostaria aqui de chamar, com um oferecimento da XP, o nosso Copilot. Muito bem. Alguém aqui já usa Copilot da XP? Já viu como é a experiência? Miguelzinho, Gama usa, alguns traders usam. Como é que funciona o Copilot? Você vai lá, seta um limite máximo de risco que você tem. Caso você esteja ganhando um X ou Y que você pré-definiu, a corretora vai lá e zera e faz com que você não opere mais. Alguém aqui, por acaso, já fez um bloqueio na plataforma? E aí foi lá, estopou a plataforma e correu para o celular e tomou stop? Alguém já fez isso aqui? Eu já. Então, com isso, né, e a gente sabe o quão maléfico isso é, o Copilot impede você, quando você faz qualquer coisa, você ser bloqueado imediatamente. E agora, seguindo pelo conteúdo, a gente vai ter um papo muito importante de um assunto que está super em alta, cada vez mais presente no nosso dia a dia, que é a inteligência artificial. Eu tenho duas pessoas incríveis aqui, uma delas eu sou fã de carteirinha há muitos anos, né? Um outro conheci há mais tempo, também gosto muito, desenvolveu uma ferramenta incrível. E vamos lá! Vou apresentar aqui para vocês o meu querido e amigo, que é analista CNPI, engenheiro, programador, especialista em inteligência artificial generativa para aplicações e negócios. É um dos maiores especialistas de trade automatizado do Brasil. Se você quer saber como a inteligência artificial pode deixar de ser uma ameaça para se tornar seu braço direito, ele é a pessoa certa. Uma salva de palmas para o Bruno Ramos, da Trade2Go. Vem comigo, Brunão! Seja muito bem-vindo, Brunão, muito bem-vindo. E um cara mega especial também, fica à vontade, Bruno, que conheci recente, tive um prazer aqui, conheço mais de um ano. Brunão, a gente já tem uma história longa aqui no mercado, fico super feliz de estar aqui com vocês. E já esse cara é incrível, mas antes disso, eu quero contar uma curiosidade para vocês. Na Black Monday foi um fato muito interessante, né, Bruno? Em que ali no início os algoritmos fizeram com que o mercado caísse mais de 22%, e de lá para cá os algoritmos, a inteligência artificial, o machine learning vem se desenvolvendo, vem se tornando cada vez mais presente. Eu acho um completo absurdo o que a gente consegue fazer e desenvolver. Eu nunca fui programador, nunca desenvolvi nada, não sei ler uma linha de código, mais ou menos o Felipe Perigolo, o Lucas ali me ensinam algumas coisas, mas o que eu consigo fazer hoje com a inteligência artificial, conseguindo treinar a gente, é de fato incrível, e a gente quer de fato dar foco nisso tudo. E vamos ao segundo convidado, né? Ele que desenvolveu uma plataforma muito bacana, né?
que é incrível. Se você quer entender quando o mercado é para comprar, ou que é para vender, ou para não fazer nada, esse cara tem nome. E o nome dele é o Sérgio Gargantini, da SG. Vem comigo, Sérgio. Boa, Sérgio. Tive o prazer de recebê-lo junto com o Bruno Marques lá na Arte do Trade. Quem aqui comigo já assistiu Arte do Trade? Eu e meu amigo Márcio Killing. O Brunão e o Sérgio vem desenvolvendo super bem essa ferramenta que eu acho que é muito importante, né, e que é fácil. Depois vocês podem olhar um pouquinho mais na íntegra lá. Tem sido muito incrível participar desse desenvolvimento. Seja bem-vindo, Brunão. Obrigado. Tudo certo? Tudo certo, tudo bem. Todo mundo ouvindo bem aí? Maravilha. Legal. Maravilha. Então, nesse é o nosso trio, né, Sérgio? Seja muito bem-vindo aqui para o nosso painel. E eu acredito que a gente pode começar com uma frase que é mega importante, né? A IA, ela não prevê, né? Ela não consegue... O que a gente acontece na nossa vida, nossa rotina como um trader? A gente, como trader, a gente tem a arte de interpretar a esquerda do gráfico ou o passado mais curto, no caso do fluxo, para a gente conseguir projetar a direita, o futuro, conseguir fazer um trade de reversão, né, a favor da tendência, etc. Ela não prevê o mercado, certo? Ela, de fato, ela organiza a informação, Brunão. Como é que você tem visto tudo isso para conseguir te ajudar no seu dia a dia nos trades? Eu sei que você vê um cara que veio lá do MT5, fez muita coisa de longo tempo, que era algo muito mais engessado. Hoje, como é que você vem ajudando e utilizando da IA para organizar essa informação e você conseguir enquadrar e usar nos seus dia a dia nos trades? Boa, Scott. Bom, boa tarde a todos, mais uma vez. Uma honra estar aqui do lado do Scott, fera, Sérgio também, desenvolveu uma plataforma incrível. E falando um pouquinho da IA, né, vamos falar o painel todo sobre isso agora, mas especificamente sobre a IA na automação, para começar, para esquentar, a IA hoje ela chega como algo para complementar, para melhorar, aprimorar as automações. Vou dar um pequeno paralelo aqui, um exemplo. Vocês se lembram do GPS, quando ele não era embarcado, quando ele não tinha internet? O GPS te dava um caminho, você traçava, quero ir daqui a ali, e ele te mandava. Se tinha trânsito, ele não atualizava, se as ruas mudavam o sentido, você não conseguia saber, você dependia de uma atualização que poderia chegar dali 2 anos, né? Então, a IA, ela acaba sendo como algo mais moderno, como esses novos aplicativos que você tem o trânsito, você tem rotas atualizadas, e mais do que isso, a predição, né? Então, as bases de dados são tão grandes que hoje em dia você já consegue antecipar um problema potencial que vai acontecer em uma determinada via. Então, vamos pegar essa analogia e trazer para o trade. A automação. A automação tem o seu, digamos, o seu setup, os pontos de entrada e saída, mas quando a gente coloca uma camada de inteligência artificial, aí o jogo muda, porque essa automação ela consegue ir se ajustando com o tempo, claro, com todas as regras e seguranças necessárias ali, tá? Então, eu faria essa analogia para começar aqui, viu, Scott? Maravilha. Né? Então, hoje a gente... Basicamente, quando a gente está operando como um trader, pessoa física, varejo, manual, a gente vai ter notícia, né? A gente vai ter um gráfico, a gente vai ter o nosso setup, nossa tela, tudo em segundos, os padrões técnicos, candle, indicadores, etc. São várias coisas que a gente precisa pensar naquele segundo para tomar uma decisão. Eu sempre falo que para que a gente consiga, né, operar com maestria, operando manualmente, a gente precisa conseguir descrever nosso operacional em menos de 30 segundos. Porque se você é um trader opera no gráfico de 5 segundos, de 1 minuto que seja, a cada tempo que gráfico que você opera, você tem no mínimo 1 minuto para pensar ou 5 minutos, ou seja, o gráfico que você usar. Com a inteligência artificial a gente ganha velocidade, certo, Bruno? Então, exato. Como que a gente consegue fazer e utilizar isso para agrupar e começar a organizar essas informações? Eu sei que você tem uma série de robôs lá na Trade2Go, está lá disponível na Untick, que é a nossa marketplace de robô, né? Como é que você ajusta tudo isso ao longo do tempo? Para nós é muito difícil, é muita informação, mas ele consegue ter mais velocidade. Isso. Quando a gente fala de IA para mercado financeiro, não é um tema tão novo ou tão, digamos assim, do hype, como é hoje a IA generativa, né? ChatGPT e Anthropic, entre outros. Então, já é uma disciplina que é o Machine Learning, aprendizado de máquina, que é muito utilizado por instituições já há bastante tempo, tá? O que acontece é que com esse hype, com essa popularização, isso está chegando mais
ao nível do trader pessoa física. Isso é muito bom, porque aumenta a competição, os custos abaixam, se reduzem. Então, com essa nova camada que chega, a gente consegue, com os modelos atualizados, a gente consegue colocar mais informações, o que a gente chama de features, né, que são o que eu vou olhar, né, o que é relevante para mim. Esse monte de ordem passando aqui no book, para quem opera tape reading, isso é relevante ou não? O Sérgio vai falar um pouco mais daqui a pouco sobre isso. O que é relevante para efetivamente eu colocar no meu modelo e esse meu modelo ficar mais inteligente, entre aspas, né? Mas todo esse processo, Scott, a gente costuma fazer antes do mercado abrir. A gente não depende de emoção, de viés, de nossa, esticou demais, não tem nada disso. A gente programa os algoritmos antes do mercado abrir para que não haja risco da emoção interferir naquela automação. Tá? Então funciona assim esse processo. Olha, eu tenho uma pergunta muito importante aqui para o Sérgio, né? Se a cada tempo a gente tem cada vez mais IAs entrando, cada mês os algoritmos cada vez mais inteligentes operando, Sérgio, o fluxo ainda de ordens continua sendo uma vantagem humana ou não? Oi, boa tarde. Scottão, eu penso da seguinte forma. A IA vem como uma proposta de um auxílio sensacional para o trader, mas vou no gancho do Brunão, que disse que assim, tudo vai vir da base do conhecimento de quem vai usar ela, né? O fluxo de ordens, cada dia que passa eu percebo que nós temos mais entrada de algoritmos HFTs, tornando a leitura dele mais difícil, diferente de alguns anos atrás, onde a gente conseguia prever melhor os movimentos, a gente olhava score de book, tinha uma lógica, né? E ultimamente eu percebo mais comportamento algorítmico. Na minha visão, a tendência é que isso se potencialize cada vez em que a tecnologia ela vai avançando nesse sentido. Eu sinto que o trader, pessoa física, ele mais vai precisar de uma ferramenta de apoio para simplificar o fluxo, ou seja, trazer para ele com objetividade o que realmente o fluxo está mostrando, né? E penso que, assim, em relação a isso, o trader que, de certa forma, consegue alimentar a IA com qualidade na sua análise, também vai usar melhor a IA, porque assim, a IA é legal, mas tipo, se eu chegar lá hoje no ChatGPT e digitar qualquer coisa, ele vai responder qualquer coisa, né? Mas não dá para fugir de que isso já é uma realidade presente. Para a gente aqui no mercado mais varejo, a gente está falando mais disso agora, mas fundos quantitativos já usam isso há mais de 10 anos, então esses processos de machine learning e tal são, de fato, assim, importantes e a gente não pode ignorar isso agora, daqui para frente. Perfeito. Para quem está aqui com a gente, eu vejo muito falar sobre machine learning. Se vocês pudessem explicar o que é um machine learning, a diferença de uma IA que você usa um chat GPT versus um cloud, alguma coisa do tipo. O que é isso? Pode explicar, Bruno? Sim. Bom, a gente pode definir assim, vamos imaginar uma grande esfera, né? Ou aquelas bonecas russas, né? Você desmonta essa grande primeira esfera é a inteligência artificial conhecida por todos, né? Você desce um nível, existe a camada de machine learning, que é aprendizado de máquina. Você define alguns parâmetros para o modelo ficar observando e você treina com dados antigos, dados já conhecidos. Por exemplo, você dá 10 fotos de cachorro e você fala, olha, isso aqui é cachorro. Só que tem vários tipos de cachorro ali. Tem Basset, né, tem Border Collie, tem vários tipos. E ela pega uma semelhança entre esses cachorros. E aí, a partir daí, você chega com dados novos. Você dá uma nova imagem. Se você der uma imagem de um gato, talvez ela fale, tem 4 patas, mas não é um cachorro, né? Então, o machine learning é mais ou menos isso, bem simplificadamente, né? E é uma grande disciplina, né? Como ele falou, grandes bancos, instituições já usam isso há muito tempo, né? E o que chegou agora, que é mais famoso, é a generativa, é uma subparte, eu posso dizer assim, simplificando, do machine learning, tá? Que é algo que faz, a gente chama de inteligência artificial, mas na prática não é bem uma inteligência, ela é uma aproximação por probabilidades, né? Então, cada vez que você escreve algo, ela tem as probabilidades de qual é a próxima frase ou a próxima palavra que vai acontecer. Por exemplo, se eu falar, né, aqui para o público, a água do mar
todo mundo vai saber que a grande probabilidade é que seja salgada, né? Então, a inteligência artificial generativa é isso que ela faz. Então, o machine learning acaba sendo até mais complexo que a própria inteligência artificial generativa, que são os modelos GPT conhecidos. Perfeito. Então, você vai pegar lá várias fotos do IFR, vai mostrar o que é o IFR, vai mostrar várias e várias fotos de candlesticks e ele vai aprendendo isso. Fala, isso é um martelo, isso é um doji, isso... Estou falando a mesma linguagem aqui que eu amo um candlestick, ok? Depois aí você foi lá, então você aprendeu, isso aqui é um suporte, isso é um suporte, e aí você vai treinando ela ao longo do tempo. Ou se mudar alguma coisa que não é provável que aquilo que é um suporte, ela vai entender como não é, você vai treinando ela ao longo do tempo. Perfeito. E aí você dá, olha, sempre que teve um suporte com um martelo talvez no fundo, a probabilidade de dar, né, de ser uma operação com um resultado positivo é X%. E assim por diante, aí você vai treinando o modelo e retroalimentando depois a partir de dados novos. E uma pergunta aqui, Sérgio, o que vocês veem? Acho que a automação ela já é uma realidade, né? Mas existe um mito, né? Que tem muita gente vendendo isso, que já tem ferramentas em que, de fato, prevê preço, de fato, né? Diferente do que a ESG faz, possível fluxo forte de compra, probabilidade X, Y, Z, né? Que fala assim, prevê preço, o alvo é X, Y, Z. É claro que a gente prever alvo como análise técnica, é um dos conceitos dentro de uma técnica, mas esse mito, ela é capaz de prever um preço dado, um alvo, ou é muito mais o timing? Onde tem sido essa atuação mais o que vocês têm visto hoje? Bom, eu vou falar do sistema da ESG porque Perfeito. eu utilizo Machine Learning. Cara, eu vejo da seguinte forma, né? A IA, ela até pode te dar uma projeção de alguma coisa, mas tudo é muito assim, baseado da forma como você vai alimentar os dados dela, né? Para você chegar nesse ponto em que a IA, ela analisa isso e entrega isso com tanta objetividade, o processo de software para manter ela a nível dessa consciência não é um negócio que, tipo, sei lá, você vai no ChatGPT, tira a foto de um gráfico, printa e fala, onde que o preço vai? Ela pode até chutar, mas vai ser meio que mais mito, né? A pessoa pode até usar dessa análise, talvez em um gráfico extremamente direcional ela acerte algo, mas eu penso que vai ser meio que num chute. Então, o que eu vejo é assim, IA no sentido de machine learning, pelo menos da minha forma de pensar, eu vejo ela mais eficiente, não jogando essa responsabilidade para ela, e sim tendo um sistema que dá dados para elas e para ela, e que ela automaticamente me dá probabilidades do que eu posso melhorar num sistema, assim como, por exemplo, o backtesting de robô. E aí, automaticamente, baseado no conhecimento de quem desenvolveu o software, ou o robô, ou o algoritmo, ela soma para que você, não só assim, pela própria IA, porque às vezes a pessoa pensa em IA, o cara acha que a IA vai fazer tudo sozinho. Isso não vai acontecer, né? Então, assim, acho um pouco exagerado a abordagem de pensar que é ela, no sentido como às vezes as pessoas podem pensar aí, vou, sei lá, pegar um ChatGPT, uma cloud e vou jogar lá alguma coisa, até porque não dá para você alimentar eles com base de dados, tipo, massivos, né? Então, a gente está falando de um processo que seria paralelo. Perfeito. Sérgio, continuando contigo, para mim, fluxo de ordens é algo muito rápido, muito complexo. Como você tinha falado já, tem cada vez mais ficado difícil de ler esse fluxo. A sua ferramenta lê o mercado a cada quantos segundos? A ferramenta ela consegue ler o mercado em microsegundo, né? Perfeito. Ela não faz execução, mas ela consegue fazer processamento do book, por exemplo, 1.660 vezes por segundo. Humanamente isso é impossível, né? Fluxo de agressão, e automaticamente isso a gente pega essa velocidade de processamento de informação e a objetividade com que isso aparece para a gente consegue dar probabilidade muito mais direcional para o usuário final, coisa que no fluxo antes, falo por mim, né, para entender fluxo eu tinha que colocar filtro no book, filtro no times, e um algoritmo não precisa disso, você não precisa, porque assim, se você coloca filtro, cara, basicamente você está deixando de ver muita coisa também, então você está vendo poeira, né, ou você está vendo aquilo que você acha que talvez nem vai mexer de fato no mercado. Perfeito.
Dado que, poxa, então, a cada agressão de preço do mercado, a cada mudança na liquidez, na força da tendência, você consegue processar essa análise de fluxo 1.600 vezes por segundo, certo? Exatamente. E dado isso, a ASG consegue identificar o comportamento desse player ou desse agrupamento de player, né? Porque eu tenho uma opinião clara. Se o book de ofertas, todos os players, todos os participantes pudessem, eles fossem obrigados a operar somente por uma ponta, eu acho que, cara, tape reading seria perfeito, porque você tem a certeza que aquele cara é só comprador, o outro é só vendedor, né? A gente vê com vários institucionais, o cara compra XP, Clear, Rico, várias pontas e a gente não sabe por onde ele está comprando e vendendo, né? Isso, né? Como é que você acha que, como é que vocês pensam lá na SG, como é que você consegue agrupar essas informações para usar a favor do trader e dar o sinal para o seu cliente, usuário lá na ponta final? Bom, em relação a player, cara, é uma parada que, sei lá, há 4 anos atrás eu até considerava acompanhar uma UBS, uma JP Morgan. Até existia na época um operacional que hoje não funciona mais, ao meu ver, que seria Nem assim, conte, pode contar, se fulano está vendido, e fulano está comprado, você já pode comprar, né? Hoje não rola mais, porque, assim... É uma forma de analisar fluxo, ao meu ver, baseada em saldo de corretor. E nem sempre o saldo é o que move o preço. Às vezes o que move o preço pode ser a própria ineficiência do book e a agressão constante que entra baseada no nível de preço, enfim. Então, assim, o que eu desenvolvi foi uma leitura perceptiva de movimentos baseados em, como que eu posso dizer, comportamentos específicos. Então, por exemplo, o meu sistema ele consegue captar 10 tipos de leituras diferentes do book, por exemplo. Então, por exemplo, se eu estou analisando o speed offer, que eu quero ver a briga pelo melhor preço, eu não estou pensando qual que é o nome do player, eu quero entender o tamanho das escoras e, baseado nisso, nesse cruzamento de dados, quando eu pego as agressões, eu quero entender como que as agressões são feitas. E se elas deslocam o preço, se desloca preço, ela desloca, mas o book já, por exemplo, consegue preencher rápido demais a contraparte ao ponto do preço já ser absorvido, ou se de fato existe um rastreamento, que é o que eu chamo de maker, que consegue perceber assim, uma nuance em relação a determinados movimentos. Por exemplo, cara, se o algoritmo fica lá identificando que a cada 1 minuto existe uma recorrência de agressão de, sei lá, 10 contratos. Dá 1 minuto certinho, pô, é um robô. E o quanto isso está impactando ou não impactando o mercado. E, ao mesmo tempo, se isso cruza com o book, se na cada agressão que ocorre, se isso de fato traz um deslocamento de preço no sentido se eles estão abrindo o preço, aceitando o preço. Então, assim, essa análise de olhar player com nome baseado em nome de instituição, para mim não faz muito sentido, porque, cara, é como você disse, o cara pode estar girando, tipo, 4 corretoras diferentes. Agora, se eu tenho a capacidade de entender o comportamento do cara, o cara que eu falo, o player, não nome da instituição, pode ser uma pessoa que tem um fundo quantitativo, sei lá. Está operando por 3, 4 pontos, você está entendendo o saldo final do todo do book, certo? Você está excluindo, teoricamente, os players. Nome de corretora, hoje, para mim, não faz nenhuma diferença. A análise vem puramente baseada em comportamento do algoritmo que eles calibram lá para operar HFT. E, diante disto, o que acontece posteriores? Porque, assim, muita gente acha que a gente fala muito de HFT, mas HFT nem sempre está em busca de pegar uma pontuação. Os caras estão fazendo operação rápida, né? O cara está fazendo scalping até, né? Mas tem uma leitura que eu acho a mais legal, que é quando você consegue entender a intenção por trás do movimento, né? Falei disso essa semana, que o gráfico do índice estava com o preço caindo, caiu 2.000 pontos, e o sinal do maker estava extremamente positivo, tipo 11% positivo, que é muita coisa. E aí as pessoas falam, pô, mas como que pode o preço estar caindo se o maker está aparentemente comprado? Aí eu falo, cara, porque a gente consegue só observar o preço na resposta do que acontece agora. Você está vendo o gráfico caindo, na sua cabeça o mercado é vendedor. Mas você não consegue prever o futuro. Então, pode ser que muitas vezes esse movimento de queda, ele está trabalhando absorções para montar uma posição e puxar o preço para cima daqui 30 minutos. É aquela hora que passa, sei lá,
30 minutos e o cara, de repente, comprou, tomou um stop, sai da tela, quando ele volta, o mercado subiu 5.000 pontos. Não, e perfeito, e às vezes o cara está ali, está muito bem montando uma posição e ele não quer comprar caro, ele quer comprar barato e ele vai defender vários e vários níveis de região de Exatamente. preço. Até porque, cara, se ele chamar muita atenção de tipo, sair comprando tudo, ele vai deslocar muito contra e, porra, aí ele fica muito mal posicionado, né? Então, a ASG, curiosa, achei bem curioso, uma das maneiras que você consegue ver frequência de um lote padrão versus o tempo. Então, ou seja, se tem um cara lá comprando a mercado agredindo no preço de 100 mil a cada 10 milissegundos, etc., independente do player, você está vendo que tem uma recorrência, possível um TWAP ligado lá, que o cara está comprando naquele preço e no tempo, você consegue identificar isso e, é claro, mesclar, não é só isso, mesclar com outras coisas para entender que pode ser um ponto mais core, um ponto de compra, certo? Exatamente. A leitura é feita dessa forma, no sentido de rastrear o comportamento. Só que o ponto da entrada da pessoa física, que eu falo, aí o cara tem que tomar um certo cuidado, porque assim, uma coisa é você entender esse movimento, só que esse movimento pode durar 1 hora, cara. Então o preço pode cair 2.000 pontos. O fato de um maker estar comprando não quer dizer que eu ou pessoas físicas devem seguir essa movimentação, porque o que vai acontecer? Se você sai comprando junto com ele, você não tem o mesmo bolso, o capital financeiro para aguentar esse balanço. Ele segura. Então a resposta final vai ser do quê? Alinhou a leitura, você entendeu que a montagem foi feita nesse sentido, qual que é o próximo sinal? O sinal é você entender o fluxo da micro, que é quando começa realmente a ter a agressão mais massiva. Aí normalmente eles vão fazer isso quando o preço já está numa região que ele deu aquele balanço suficiente, tipo, que aparentemente até confunde as pessoas. O cara pensa que o mercado é vendedor, aí o cara vende lá num fundo e de repente dá aquela volta em V maluca e, porra, estoura. E aí, quem não tem essa percepção, que é onde eu falo que ferramentas com auxílio de tecnologia ajudam bastante, né? Perfeito. Brunão, você é um desenvolvedor, conheço há muito tempo, como falei no início aqui. Nesses últimos 1 ano e meio, 2, né, a gente vendo a inteligência artificial conseguindo agrupar uma quantidade significativa de informações, etc. Como ela tem mudado a lógica, a sua maneira de se programar e criar uma estratégia automatizada, uma carteira, um portfólio? Nossa, mudou bastante, viu? Mudou bastante. Eu desenvolvo estratégias automatizadas, pessoalmente, antes mesmo de ter a empresa, a Trade2Go, desde 2018. Né? Então, era um processo muito manual, cabelo extremamente. Branco entregou, né? Cabelo branco entregou. Né? Quem já existia um dos softwares mais famosos para criação de algoritmos, que é o MetaTrader, né? Já existia nessa época, tudo. Mas era um processo demorado, né? Para criar uma estratégia ou para criar um robô que fosse multi-estratégias. Deixa eu até perguntar, trazendo o público aqui para o nosso papo também, quem aqui já tentou criar uma automação para o mercado financeiro? Levanta a mão, por favor, só para a gente ver. Algumas pessoas já se aventuraram, né? Já devem ter visto o quão complicado é você escolher. Você viu que o Lucas e o Perigolo não levantaram a mão. Então, estou achando esquisito, que aqueles dois ali estão, né? Mas voltando aqui, com o tempo, por exemplo, o robô base multi-estratégias da Trade2Go, ele tem 300 parâmetros. Meu Deus. Tá? Então você consegue ajustar 300 parâmetros, porque ele tem uma metamorfose, assim, ele consegue ser um robô que faz determinado um pullback, uma tendência, então ele é um robô que cobre diversos cenários, como o Sérgio estava explicando, a gente tem diversos tipos de estratégia. Né? Então, com o tempo, com a inteligência artificial, respondendo a tua questão, a gente consegue acelerar não só o teste individual de cada um desses parâmetros, hardware evoluindo, software evoluindo, algoritmo genético, né? Como criar, ao redor do nosso ecossistema atual, ferramentas que nos ajudem a testar novas hipóteses. O grande ouro, tem até um colega nosso da OnTick que ele fala muito disso, né? O grande ouro de você desenvolver um sistema de inteligência artificial com machine learning tem a ver com as features, as funcionalidades que você adota. Então, quando eu falo, eu tenho 300 funcionalidades, poxa, mas quais as que mexem em ponteiro? Quais são as melhores que eu preciso otimizar, trabalhar, ajustar, adaptar de acordo com os ciclos do mercado para que esse robô continue, essa automação continue performando, né? Então, a IA ela vem nesse sentido, para acelerar tudo isso. Então, um processo que antes poderia demorar 2 semanas para criar uma estratégia, hoje a gente cria em um dia, sem estratégia, sabe? É brutal, né?
E um ponto muito interessante é que, né, toda escola, né, de trading tenta interpretar a informação. Seja o price action, a estrutura do preço, clássico, né, que eu sou fã e apaixonado por operar manualmente. O fluxo vai ver, né, as camadas de ordens e os sistemas quantitativos estão entendendo probabilidade estatística. Aí, Bruno, dado que a inteligência artificial consegue somar essas escolas todas, você acredita que o mercado vai parar de olhar isoladamente? Não sei o quão vocês já separam, ou seja, eu tenho estratégia que é só fluxo, eu tenho estratégia que só é estatística, né, e quantitativa, e eu tenho uma que é só de price action. Ou isso já agrupou tudo, e como é que vocês veem tudo isso, esse desenvolvimento dentro dessas escolas? Não, legal. Eu acho que a resposta está aí, tá até um pouco no próprio exemplo do Sérgio, que ele falou, olha, eu olho o fluxo, mas dentro do fluxo eu busco 10, digamos, setups, 10 situações distintas. E é um pouco isso, né? As escolas de trading, elas trazem essa diversidade, essa pluralidade de olhar o gráfico, de olhar o preço, né? Análise técnica, cruzamento de médias, indicadores, o fluxo, o price action. O Mauro, meu sócio, ele também opera muito no price action, que é o gráfico mais limpo, SMC, enfim, tem várias maneiras de operar, mas algo que é legal e que tem tudo a ver com, toda escola tenta interpretar a informação, mas no final das contas tudo isso se converge, é que o gráfico, pessoal, isso eu sempre gosto de reforçar porque o trading é isso, a gente não pode esquecer que o trading é o gráfico desenhado, ou seja, o que aconteceu da intenção recente de compradores e vendedores. Tá? Então, se por acaso os compradores precisam comprar por uma questão global, sei lá, um conflito global, uma situação cambial, não tem jeito, o gráfico vai para um lado e sai da frente. Então, a previsão, a eventual previsão que foi feita na estratégia, ela pode não se confirmar. Então, as escolas estão tentando sempre prever, né? Mas na prática, a reunião delas, eu acho que é o que faz a diferença. É assim que a gente entende, na Trade to Go, por exemplo, a gente tem 24 estratégias descorrelacionadas e cada uma, né, a gente tem grupos que a gente escolhe de escolas, análise técnica, fluxo, tape reading, price action, separados, mas que quando você coloca no seu portfólio, você pode operar várias estratégias no mesmo portfólio. Isso é bem bacana porque, você imagina, operar 24 setups ao mesmo tempo. É humanamente impossível, né? Analisar 1.600 ordens de fluxo por segundo. É humanamente impossível. Então, a gente tem percebido, então, nesse papo aqui, que é isso, a automação, as ferramentas, tudo isso chegam para somar, para melhorar ou a sua capacidade de decisão manual, ou, se você prefere delegar totalmente, uma automação completa. Perfeito. E aí eu acho que tem uma dificuldade, acho que pode ser uma pergunta de muitas pessoas aqui. Ótimo, a IA funciona, consegue agrupar informação, a gente tenta interpretar e etc., mas eu não conheço e quero começar a me desenvolver, entrar cada vez mais nesse mundo. Pô, queria ouvir um pouco dos dois. Por onde esse trader, quem está aqui nos acompanhando, pode começar? O que ele deve consumir? Poxa, como ele consegue somar as escolas aquilo que ele já conhece? O exemplo do Mauro, você usou como, pô, ele gosta de um price action. O Sérgio usou fluxo por muito tempo e eu acho que foi uma porta de entrada para ele tentar acelerar muito isso, porque de fato, humanamente, é muito difícil. Que dica vocês dão para quem está aqui, uma dica mais prática? Poxa, dado que eu preciso avançar e acompanhar esse mercado, porque a IA está mudando de fato, né, o papel do trader. Eu utilizo em várias outras coisas e venho avançando, né, tenho o privilégio de ter vocês por perto, sempre pergunto várias coisas, mas não é a realidade de todo mundo aqui. Que dica você dá, Sérgio? Cara, depende do objetivo, né? Eu penso assim, hoje a IA tem uma vantagem que ela mesmo te ajuda a descobrir o seu caminho. Então, se você hoje abrir um chat GPT aqui e já perguntar para ele, cara, como que eu faço para entender melhor o uso da IA para o mercado financeiro, pô, sozinho ali você já consegue ter digamos que um caminho, né? O objetivo hoje, da minha forma de pensar assim, sobre o mercado, depende muito da proposta. Então, o cara quer programar um robô, por exemplo. Pô, beleza. Talvez o cara não queira programar um robô. O cara, não, eu quero operar. Né? Mas falando da forma como eu vejo, hoje eu penso assim, falando pelo projeto ASG, qual que é a proposta? É a gente já entregar isso pronto para a pessoa. Né? Aquele processo da descoberta, que é o que eu fiquei nos últimos 3 anos trabalhando,
15 horas por dia, 26 horas eu cheguei a ficar programando, justamente para que o trader, cara, ele já tenha, de fato, algo objetivo, porque o fato de você se aprofundar no assunto também não quer dizer que isso vai, de certa forma, trazer assim, uma recompensa incrível em termos operacional, porque uma coisa é ganhar conhecimento sobre o uso de uma tecnologia, outra coisa é você saber agora, tá, mas como que isso vai se tornar eficiente para eu aplicar no trade. Então, por exemplo, o Bruno, cara que já tinha experiência com algoritmo, com robôs, cara, uma IA na mão do cara desse com certeza vai ajudar demais. Se você já é trader, tem conhecimento, com certeza se você passar a utilizar a conversa ali com, seja dependente da empresa que forneça o serviço de inteligência artificial, você sempre aprende alguma coisa, né? Inclusive eu falo para as pessoas que assim, o meu conhecimento de fluxo, que modéstia à parte, assim, não era básico, ele serviu talvez até 30% do meu projeto. O restante foi autoaprendizado de entender aquilo que eu não conhecia. Então foi o desconhecido, foi a vontade de realmente descobrir algo novo e cavar onde não tinha resposta. Perfeito. Que não me se trouxe... contentar com aquilo que todo mundo falava e ir no profundo, de fato, no que está de trás do preço, quem está comprando. Exatamente. Cara, eu te falei no podcast, né, cara? Uma vez eu fiquei 10 horas seguidas fazendo um mesmo replay, porque eu queria entender um movimento de compra que surgiu antes do payroll. Tipo, foi 10 minutos de um movimento que, na minha leitura de fluxo, não entendi aquilo. Eu falei, pô, mas nem teve tanta compra, como que o preço deslocou? Então, são esse tipo de coisa. Mas aí o cara tem que ser honesto com ele mesmo e falar, cara, será que eu estou nessa pegada de passar por esse processo? Porque, de repente, às vezes, compensa mais você pegar um processo que já está pronto e que fala, cara, eu só quero surfar a onda, eu não estou afim de ver a onda batendo, sabe? É isso mesmo, eu vejo, até o slogan do nosso stand é justamente esse, o trader do futuro não opera sozinho, né? Porque a gente acredita nisso mesmo, nós temos sistemas, ferramentas, é uma era de informação abundante, né? Algumas pessoas até falam, obesidade de informação, você tem que filtrar muito bem a informação que você ouve. Então, a gente propõe que o trader ou utilize uma ferramenta que o ajude a tomar as decisões, porque, pessoal, quanto mais objetivo, menos hesitação, menos impacto emocional. Quem estava aqui antes viu a palestra anterior e estava lotado também como agora, viu o quão o viés emocional impacta na tomada de decisão. Então, isso é muito importante, né? Um setup objetivo, algo que você tenha certeza que toda vez que acontecer, eu vou executar. Toda vez que eu verificar um sinal na tela do Sérgio, eu vou executar. Toda vez que a automação estiver carregando um trade de 2.000 pontos, eu não vou fechar na mão, porque a automação foi planejada para isso, né? Então, é muito importante ter essa ciência e, como o Sérgio colocou, eu estou disposto, né? Eu quero mergulhar de cabeça, porque assim, quanto mais o tempo passa, mais a régua sobe. Você está competindo, é um mercado com os grandes bancos, fundos, etc. Eu quero mergulhar para ser vencedor, então mergulhe de cabeça, reserve tempo, estude, cuide muito bem do tripé, né, do trader, enfim, é importante olhar para tudo isso. Perfeito, Brunão. E aí, a gente passa por alguns momentos, né, no mercado. A gente tinha ali a vantagem competitiva no início do pregão Viva Voz, a gente tinha os operadores que estavam lá, ele sentia aquele calor, né, ele sabia quando um cara estava comprando, tinha os scalpers que eram os operadores por conta própria, né, ele tinha um crachá, ele mesmo poderia comprar e vender, diferente dos traders, como a gente conhece, alguns que estão aqui hoje, ele recebia a ordem, ele executava, ele tinha um sentimento no olhar, no barulho, né? Essa era uma vantagem competitiva quem estava lá. A gente que estava lá do fora e operava, a gente tinha que mandar uma ordem, até a ordem chegar, executar, fechar uma ordem em 10 minutos. Né? E a gente passou para o mercado totalmente, né, eletrônico, a vantagem passou também a entender, poxa, a gente já tinha plataformas técnicas, a gente já começou a ter depois ali, né, mega bolsa, o desenvolvimento todo, o fluxo muito positivo. Eu acredito que a gente está passando por uma era completamente diferente. Eu fico pensando, será que para o resto da minha vida eu vou operar na mão? Né? Eu hoje acredito que sim. Né, com certo medo de que essa resposta seja não. Né? Eu adoro operar manualmente, acho que a maioria das pessoas querem também. Você vê que, dados os dados estatísticos que a gente já tem, a quantidade de pessoas que
do volume, né, em Nova York, são de automações, você vê que isso vai diminuir, que isso vai ser algo que talvez a gente apenas aceite, sim ou não? Como é que vocês veem esse desenvolvimento? Eu acho que vai continuar com espaço para o trade discricionário, né, o trader manual, sempre vai existir. Até porque tem uma pegada também, tem gente que atua também com passatempo ali, às vezes não confia tanto no sistema, então gosta de ter essa pequena subjetividade, mas é inegável que novas ferramentas, mais automação vai chegar. No mercado internacional já beira 70% automação entre varejo e institucionais, então é um caminho sem volta, E quanto mais, uma pergunta que eu sempre falo para a turma é o seguinte: se você opera na mão, uma coisa que você precisa contabilizar é quanto custa a sua hora? Quanto custa cada hora que você fica na tela para fazer uma operação que eventualmente na automação você teria ela muito parecida? Então, é uma pergunta também importante a ser feita. Perfeito. E aí eu acho que é legal, né? Qual que será, né, o papel do trader com o mercado de IA? Eu acho que começa com uma pergunta, igual o Sérgio estava falando. Cara, como que eu passo a conhecer um pouco melhor? Como é que eu consigo sair do raso? Eu preciso me questionar e preciso, poxa, eu sempre tive um modelo operacional que é de correção e reversão. E aí eu ficava de fora em vários e vários movimentos de super trend. Um movimento, exemplo do dia 24 no final do pregão, que andou, sei lá, 2, 3 mil pontos no final do pregão. E aí eu gostava de candlestick, o mercado ia, eu falava assim, pô, onde que eu compro, onde eu stop aqui? A relação risco-retorno era muito ruim. E eu sempre falava assim, cara, como é que eu consigo participar de um mercado, acho que vem muito, muito em conjunto com o que o Sérgio está falando, onde eu consigo pensar numa compra ou venda que eu tenha uma relação risco-retorno positiva. E aí eu peguei alguns livros que eu tenho ao longo do tempo e falei assim, olha, eu preciso conseguir participar da melhor forma do mercado de tendência, porque eu tenho meu operacional de reversão e eu queria tentar pegar esses pontos. Mas eu não gostaria de um indicador, foi exatamente assim, não gostaria de um indicador em que ele me mostrasse somente um indicador de tendência ou um indicador, né, de antecedente, que são os osciladores no geral. Eu quero tentar fazer um indicador híbrido. Eu quero em que, em alguns determinados momentos, esse indicador híbrido mostre a ausência de tendência, né, onde que a sua sobrecompra, a sua sobrevenda e a aceleração de tendência. E aí foi quando eu conheci, através da inteligência artificial, normalizar, né? Então eu fui lá no Z-Score, comecei a normalizar algumas coisas e eu consegui criar um indicador que eu tenho, que eu chamo de Scott Trade Hunter, que é um indicador que ele consegue mostrar exatamente quando não fazer nada, né? Quando comprar, quando vender e quando sair, ou seja, eu quero tudo com um só olhar. E aí o indicador ficou horroroso visualmente, assim, ficou cheio de linha, etc, eu não consegui interpretar. Aí eu fui lá, agora transformo na regra de coloração. Aí eu ajustei alguns parâmetros e ficou, assim, perfeito, uma coisa que eu... E aí eu estou muito grato pelo Rafi, né? Eu estava indo gravar com o Rafi falou assim, Scott, tenta normalizar, que você vai conseguir chegar lá. Eu pesquiso um pouquinho, leia sobre Z-Score, etc, que as coisas vão dar certo. Aí em 10 minutos eu consegui responder algo que eu estou, sei lá, 5, 6 anos com a minha cabeça. Ou seja, eu queria ter tudo num lugar só. Então, eu vejo, né, o papel do trader no mercado que é essa. Quais são as perguntas que você tem na sua cabeça, que você quer responder? O que está te indagando? Cara, eu quero participar desse movimento ou desse movimento, né? Eu vejo muito assim, eu queria saber aqui brevemente, já estamos acabando, né? Brevemente a opinião de vocês no mercado com IA, como que você vê o papel do trader nesse dia a dia. Eu dei aqui a minha opinião. Eu acho que isso para mim foi maravilhoso e de certa forma assustador, por isso que eu fico com medo, será que eu vou continuar operando? Né? Porque está ficando muito claro assim, o que a gente quer buscar e a resposta que a gente está correndo atrás dela. É isso, muito brevemente, basicamente o exemplo do Scott é perfeito. Não tenha vergonha de pedir o que você quer com relação ao trade ali para a inteligência artificial, né? Analise minha lista de trades para verificar eventuais melhorias que eu posso ter. Tenho esse setup, será que ele é vencedor? Tenta gerar um código para fazer um backtest desse setup e de repente, talvez você chegue à conclusão, poxa, esse setup aqui, que eu sigo o analista XYZ, não os da XP, né? Ele não é tão vencedor assim. Então, é importante você testar, porque quando o mercado começa, o jogo vira. A sua emoção vai entrar, tudo não é legal. Então, tente backtestar, usar o máximo de objetividade
que isso vai te ajudar bastante. Sérgio? Cara, é isso. Eu utilizo inteligência artificial para tudo hoje. Então, comece utilizando ela, cara, da forma como você tem acesso, né? De repente o cara, tô meio por fora do assunto, cara, instala a parada no celular, começa a trocar ideia. A dica que eu dou é a seguinte, né? Se nós, pessoas físicas, hoje temos acesso a isso e conseguimos, através disso, melhorar o nosso trade system, vocês precisam levar em consideração que fundos quânticos com uma equipe de 50 caras de TIs também usam isso. Então, se vocês não se atentarem a isso, pode ser que em algum momento a falta de apoio de tecnologia no operacional possa ficar meio tardio. Então, eu há 3 anos atrás já percebi que falei, cara, esse negócio vai mudar o jogo e eu já quero me antecipar para não correr o risco de daqui um tempo falar, e agora? Estou completamente por fora. Então, IA não é frescura, não é o trader raiz, que o cara que é raiz, não... Cara, esquece isso, não ignorem inteligência artificial. Perfeito. Vou dar uma dica muito prática para quem quer também começar a desenvolver sua regra de coloração, que acho que é um pouco mais fácil para o trader mais leigo, assim como eu, que eu não conheço. Pega lá um manual do TradingView, pega um manual da automação da Nelogica, do MetaTrader, etc. Pega um cloud da vida, que é absurdo, né? Sobe lá e fala, aqui está como a linha de código, o manual, quero que você faça uma regra de coloração toda vez que a média estiver acima da 200, o IFR, o volume X, etc. Pinta de verde, amarelo, etc. Começa a conversar com isso, né? Sobe lá, que tem muita coisa boa, vocês vão ficar algumas horas testando várias e várias coisas. Eu achava incrível, às vezes eu chegava no Perigolo e falava assim, Perigolo, me ajuda aqui com uma regra de coloração, né? O Perigolo reclamou esses dias, Scott, você não fala mais comigo, velho? Que eu falei, arrumei o Cláudio, né? Um amigo um pouco melhor, que me responde na hora, não tem que estar na fila, né? Mas brincando aqui. Então, vai para a prática, tenta subir um manual, tenta escrever um pouquinho do que vocês estão fazendo, né? Eu falei aqui um pouco de normalizar, Z-score, etc. O Cláudio vai fazer tudo para você, mas pergunte, indague, sabe? Que vocês vão se surpreender com o que vocês podem criar ali no dia a dia, e as plataformas que a gente tem hoje, eu acho que é um absurdo do que a gente pode fazer, utilizar, etc. Não só ela, né, mas como um Power BI, como um dashboard, várias e várias coisas que você consegue integrar e ter no dia a dia, né, Bruno? Não, e só complementando, assim, uma curiosidade, mas são essas pequenas coisas que vão te levando para frente, né? Eu estou usando, como você falou, eu coloquei na inteligência artificial, hoje em dia eu tenho usado muito comandos de voz. Eu não digito mais, então, para criar estratégia, para operar algum sistema, comando de voz, então, assim, coisas que parecem simples, mas trabalhar com voz, um segundo monitor, sabe, vai te trazer uma produtividade, porque você está ali com 2 telas, vai trabalhando, isso tudo consegue te levar mais rápido para o próximo nível. Perfeito. E aí, Sérgio? Cara, e para complementar o que você comentou ali, às vezes eu fico na dúvida, será que em algum momento vai acontecer? Cara, a dúvida que eu penso, na verdade, deveria ser, será que eu não vou ficar de fora da tecnologia? Porque, cara, na minha forma de ver, eu acredito que o trader vai continuar operando, mas o grande X da questão é ficar operando com análise histórica só baseada numa época que não existia computador, ou se atualizar e entender que o jogo computacional é o que está transformando o mercado, cara. O fluxo hoje é completamente diferente. Esses dias eu peguei para começar a pegar fluxo de market data do Nasdaq. Falei, cara, só tem lote picado no negócio. Isso é completamente diferente do que a gente está acostumado em B3 aqui, que ainda você vê os caras dando porrada de 500 contratos, 1000 contratos na agressão. Cara, tudo picadinho. Eu falei, HFT no máximo, né? E, enfim, então é isso. Bom, pessoal, muito obrigado, Sérgio, muito obrigado, Bruno, obrigado a todos vocês que participaram aqui conosco. Se vocês quiserem conhecer mais, Trade2Go, Bruno, Sérgio Gargantina, SG, um trabalho incrível, obrigado por vocês, e daqui a pouco nós teremos mais uma palestra incrível e nós aguardamos vocês aqui. Obrigado demais e aproveitem muito bem essa feira que está incrível, e depois eu quero saber o que vocês mais gostaram aqui. Eu tenho a minha opinião, depois que a gente se cruzar nos corredores, estaremos lá. Ou seja, vamos ter tempo, né, Brunão? Vai ter happy hour lá? Vai ter happy hour. E lá, Sérgio, vai ter um happy hour? Vai, bora lá. Então bora, depois das 17 estaremos nesse happy hour. Bora lá, pessoal. Obrigado! Valeu, turma!